Muito bem, a paz do Senhor Jesus, meus amados queridos irmãos, é com muita alegria que eu realizo esse vídeo para compartilhar para todos vocês que estão aqui através desse canal acompanhando cada passe, desse canal, cada vídeo, cada transmissão que é feito nesse canal. Hoje eu quero estar falando, estar compartilhando a importância dos pastores que estão orando pelos membros da sua igreja. O assunto de hoje é esse: a importância que o pastor deve ter de estar orando pelos membros da sua igreja, pelas almas que o Senhor deu como cuidado, é uma coisa que deve cuidar o pastor, para conduzir o rebanho dele. O Senhor nos deu, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, pode ser 40 pessoas, mas que está ali buscando no Senhor a salvação. Os pastores, ele deve ter uma grande responsabilidade pelas ovelhas que o Senhor confiou a ele de estar cuidando, sabendo, o pastor ou os pastores que ele vai ter que prestar conta de cada alma que o Senhor colocou como responsabilidade na vida dele. E tem uma passagem da Bíblia que fala das 99 e que ele deixa as 99 para buscar aquela uma que se desviou, que se afastou do rebanho. A importância que aquela ovelha que se desviou, que se afastou do rebanho, ela tem. A importância que aquela ovelha que se desviou, ela tem. Então nós, como dirigente, como cooperador, como obreiro, como missionários, como pregadores, temos essa responsabilidade de cuidar das almas que o Senhor nos confiou. E se, meu irmão, você que foi chamado para apacentar, guiar, ensinar, levar as ovelhas, os rebanhos, seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nós tiramos o exemplo nós tiramos a história dos talentos, que que recebeu um talento, escondeu, enterrou, e quando ele foi prestar conta ao seu Senhor, o Senhor ele castigou aquele servo por não fazer aquilo que foi dado como missão, assim como os outros ele fazia. Então o Senhor, daquele servo que emprestou, um talento, cobrou dele, pediu contas, a ele. E aí aquele servo, ele disse: Senhor, como o Senhor sabe, eu fiz isso, enterrei e tal, mas aqui está aqui o meu talento. Só que o Senhor daquele servo não se agradou. Então, o que Deus ele quer? O que o Senhor nos ensina? Se nós zelar pelo que nós já temos, Ele vai nos dar
ainda mais. Se você tem uma ovelha e você cuida daquela ovelha, o Senhor vai lhe dar mais uma. Você vai ficar com duas. Se você zelar daquelas duas que você está cuidando, então o Senhor vai lhe dar mais outra, que vai para 3, e aí vai multiplicando o rebanho até você tiver muitas pessoas ali te ouvindo, você ali apacentando. Mas se você não for fiel na que você já tem, naquelas que o Senhor lhe deu para cuidar, então como o Senhor pode aumentar, acrescentar o rebanho. E hoje, meus amados queridos irmãos, eu não posso deixar de falar aqui. São poucos que se preocupam com o bem-estar espiritual da ovelha. Bem-estar. São poucas pessoas que se preocupam pelo bem-estar, das ovelhas do Senhor, espiritualmente falando. Espiritualmente. Porque tem muitos que se preocupam quanto de benefício que aquela ovelha vai dar na igreja. Ele quer saber se aquela ovelha tem lã para levar, se aquela ovelha tem gordura para dar. Um exemplo, se aquela ovelha ela possa cooperar, contribuir, para aquele lugar onde ela está. Se ela não contribuir, se ela não ajudar, se ela não somar, não corroborar ali nas coisas da igreja, então aquela ovelha ela não é muita aquela ovelha não é muito visto, não é muito, aquela ovelha não tem muito cuidado com as outras, aquela ovelha ela fica de canto. E Jesus, ele tem um amor por todas as ovelhas, por todos aqueles que o Senhor ele concedeu a ele, deu a ele. O Senhor Deus deu ao seu filho. Essa obra não é minha, essa obra é de Jesus. As ovelhas não é minha, eu não posso colocar na minha cabeça. Essas ovelhas são minhas, eu faço o que eu quero, eu levo para onde eu quero, eu coloco aonde eu quero. Não, as ovelhas são de Jesus. Até o alimento que nós passamos para ela, que é a palavra de Deus, nós temos que dar o alimento certo. Não o alimento que venha fazer as ovelhinhas adoecer. Porque Jesus vai cobrar. Jesus vai querer, vai querer saber, o estado daquela ovelhinha. Por isso que está escrito em Jeremias que o Senhor daria pastores. Ele daria pastores que apacentasse as suas ovelhas com conhecimento e com sabedoria. Deus não vai dar qualquer pastor que sabe que vai apacentar mal as suas ovelhas. De jeito nenhum. Deus vai dar pastores que verdadeiramente vai aplicar o seu coração, vai colocar o seu coração ali para cuidar do rebanho. Assim como Deus escolheu Davi para cuidar da nação de Israel. Porque Deus achou Davi. Deus encontrou Davi. Encontrou Davi. Davi que fosse a pessoa que ali com amor, com carinho cuidasse daquele povo. E Davi ele trouxe muitas vitórias, Ele trouxe ali um bem-estar para aquelas pessoas. Ele buscou o melhor para aquela gente.
E Deus sustentou ele, Deus abençoou ele, Deus enriqueceu ele, ele deu honra a Davi. Porque Davi soube cuidar do seu povo, soube cuidar das ovelhas do Senhor. Então, eu digo, você que apacenta as ovelhas do Senhor, não se preocupe com os recursos, não se preocupe com o seu bem-estar, porque do seu bem-estar o Senhor cuidará. Mas o que o Senhor nos pede é que nós cuidamos do rebanho dele, e que nós levamos, a obra de Deus a sério. Davi, quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai, e quando a ovelha estava perto de ser devorada por um urso, Davi foi tirar a ovelha das garras do urso. Ele lutou pelaquela ovelha. Ele deu a vida por salvar aquela ovelha, para salvar aquela ovelha. Então, se nós fazer o mesmo, de dar nossa vida para salvar, para trazer um bem-estar para as ovelhinhas do Senhor, não vai faltar nada para nós. Não vai faltar o que nós precisarmos. Deus não vai deixar faltar. Deus vai cuidar da nossa família, Deus vai cuidar do nosso casamento, Deus vai cuidar de tudo. Deus vai levantar pessoas para te abençoar, para te honrar. Mas Deus só pede que a pessoa cuide do rebanho dele. Aí Jesus, aqui em João capítulo 17, vai fazer a oração ao Senhor, a Deus, pelos discípulos que o Senhor deu a ele. E ouça o que Jesus diz. Jesus falou dessas coisas e levantando os seus olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o Filho, para que também o Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a tudo enquanto lhe deste. É a vida eterna esta, em que conheça a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei a ti na terra, tendo consumada a obra em que me deste a fazer. Agora glorifica a mim, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória em que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens em que o mundo me deste. Eram teus e tu nos deste. Guardarão a tua palavra. Agora já tenho conhecido a quem tudo e quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras em que me deste, a eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido a quem saí de ti e crerem que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por ele a quem me deste, porque são os teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda o teu nome naqueles que me deste, para que seja um, assim como nós. Estando eu com ele no mundo, guardai-vos. O teu nome tenho guardado aquele que tu me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumpra, o Judas Iscariote. Mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu
não sou do mundo. Não peçam que eu os tire do mundo, mas que os livre do mundo. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por ele me santifico a mim mesmo, para que também ele seja santificado na verdade. Eu não rogo somente a estes, mas também por aquele que pela sua palavra dão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, e eu em mim, e eu em ti, em que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dele a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que ele seja perfeito em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amados a eles como me tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que veja a minha glória em que me deste, porque tu me has amados antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Este conheceram em que tu me enviaste a mim, e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lo farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu nele esteja. Essa foi a oração que Jesus fez pelos seus discípulos, meus irmãos. O cuidado que Jesus tinha pelas ovelhas, pelas pessoas que o Senhor deste a ele, que o Senhor tem entregado a ele. Assim, o mesmo sentimento que Jesus teve, pelas suas ovelhas, assim nós devemos ter por todo o rebanho, por todas as pessoas que o Senhor confiar em nossa mão, e buscar fazer que essas pessoas que o Senhor tem confiado em nossas mãos venha ter um bem-estar, Como você pode olhar para a vida de alguém e ver alguém sofrendo e não poder fazer nada? Como pode você olhar para alguém que está doente e você não orar para que aquela pessoa venha ser curada? Como pode você ver uma pessoa nos vícios, mesmo indo na sua igreja, congregando, e você não orar para aquela pessoa ser libertada? Ou se aquela pessoa está passando por alguma necessidade, você olhar para aquela pessoa, sabendo que ela precisa de alguma coisa e não poder ajudar. Então, meus irmãos, nós temos que ter os mesmos sentimentos que houve em Jesus Cristo. O cuidado que ele teve pelas ovelhas do Senhor. O Senhor deu a ele e ele cuidou. E o Senhor nos deu, e agora nós temos que cuidar e orar para que as ovelhas do Senhor elas estejam bem. Esteja bem. Às vezes nós nos preocupamos mais com o nosso bem-estar, como eu quero estar, mas nós devemos se preocupar com como as ovelhas do Senhor estão. E quando nós nos preocupamos mais com as ovelhas do Senhor do que a nossa vida, aí o Senhor começa a nos abençoar, porque verdadeiramente o Senhor nos vê que nós estamos focados no bem-estar das ovelhas dele. Então o Senhor vai focar, o Senhor vai olhar para nós e vai falar: não, eu vou abençoar ele, porque eu estou vendo que ele está se preocupando, dando a sua vida pelas minhas ovelhas. Por isso que Jesus disse: o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, quando o pastor ele entende que ele deve ser um bom pastor para as suas ovelhas, então ele começa a dar vida. Ele começa a dar vida. É isso que hoje, como mensagem, eu passo para vocês.